Retomando então os exercícios, agora esse exercício revela sobre a questão do mercado de maçãs no exercício simples de oferta e demanda. Bom, o que acontece com o preço da maçã? Então, se você está em dúvida, primeiro você já desenha o modelinho básico de oferta e demanda, a quantidade está nas abscissas e o preço está nas ordenadas, a oferta é positivamente inclinada, a demanda é negativamente inclinada. Bom, o que acontece quando o preço da maçã aumenta? Ou seja, o preço está maior, vamos supor que essa era a quantidade de equilíbrio, esse era o preço de equilíbrio. E o preço por cargas d'água aumentou. Vamos dizer que o preço veio para cá. O preço aumentou. Vou botar um novo preço. Aumenta a quantidade demandada de maçã. Repara que quando o preço sobe, a demanda cai. O preço da pera também aumenta devido a maior demanda por peras. Bom, aí agora você tem que ficar esperto. Por quê? Esse é o mercado de maçãs. O mercado de peras é um bem substituto à maçã, como naquele exemplo de substitutos perfeitos da utilidade. Ou seja, se o preço da maçã aumenta, a demanda por maçã diminui. A demanda da maçã diminuindo, o que acontece? Parte dessa demanda que diminuiu vai para a demanda de quem? De peras, fazendo com que o preço da pera suba. Então, o preço da pera também aumenta devido à maior demanda por peras. Verdadeiro. Vamos ver as outras para ver se está errado. O preço da pera cai, pois a demanda por essa fruta aumenta. Totalmente contrário à lei da oferta e da demanda. Certamente a demanda por maçãs aumenta, provocando alta de seu preço. Falso. Se o preço sobe e a demanda aumenta, o preço também vai continuar aumentando, indicando que a lógica está totalmente deturpada. E certamente a oferta de maçãs aumenta, provocando uma alta de seu preço. Mais uma vez, se o preço sobe e a oferta subisse, a oferta subindo, ela se desloca para a direita. Então, quando a oferta sobe, o preço que acontece cai. A oferta, quando sobe, o preço de qualquer produto cai. É só com a pera, porque você não gosta de pera, ou então você nunca foi na feira. Mas a pera é um substituto à maçã. Mas aí o cara entende que você tem alguma relação entre maçã e pera. Não? Pô, então você vai ter que pugnar a questão lá no STF, vai lá com o Gilmar Mendes, pede para o Gilmar Mendes e pugnar a questão. Mas entende-se que, desde o exemplo básico de economia, que pera e maçã são substitutos, Coca-Cola e Pepsi são substitutos, gasolina e álcool são substitutos. Dá para ver que vocês não têm uma boa afinidade com a pera pela barriguinha de vocês. E está sendo gravado aqui, ó, todo mundo fora de forma. Aí só quer saber de quê? Brigadeiro e pacotinho de biscoito Bono. É Kit Kat do ônibus contra o Kit Kat do metrô. Aí vocês entendem. Falou em pera e maçã, essa geração nova aí não sabe nem o que é. Não sabe nem o sabor da pera. Quando a mãe de vocês ia dar pera para vocês, vocês ficavam chorando. Aí é foda. Não queria comer pera. Aí por isso vocês não entendem. Mas saibam que do ponto de vista do formulador da questão, que deve ser da década de 80 para baixo, a maçã é um bem substituto em relação ao quê? A pera. Eu não falei que a oferta vai aumentar. Eu falei que porque a demanda por pera aumenta. Mas uma vez que o preço da pera da maçã aumentou, não, ó, se o preço de um bem substituto sobe, o preço do seu segundo bem sobe pelo aumento da demanda de efeito de substituição. Então o preço é diretamente proporcional e a demanda... Preços de bens substitutos perfeitos são diretamente proporcionais. Preços de bens complementares perfeitos são indiretamente proporcionais. Vamos dar... Acabou aqui o desse
Acabou. Vamos para o exercício 4. Só tem uma opção correta, que é a letra B. Exercício 4. A elasticidade da renda da demanda por certo bem é menor do que 1. Então é o seguinte, vocês aprenderam comigo elasticidade de preço da demanda, que é a derivada da demanda em relação ao preço, vezes o preço sobre a demanda, correto? Foi essa que vocês aprenderam comigo. Elasticidade de renda da demanda, ela simplesmente mensura a mesma relação, só que ao invés de preço, a renda. Então, derivada da demanda em relação à renda, vezes a renda sobre a demanda. Elasticidade de preço da demanda mensurava o quê? 1% de aumento no preço, o que acontece com a demanda? Qual é a porcentagem da demanda que se altera? Se a demanda for se a elasticidade de preço da demanda for unitária, 1% de aumento no preço reduz 1% da demanda. Com relação à renda, a relação é diretamente proporcional, porque você aumenta a renda, você quer aumentar a demanda. Bom, se ela for igual a 1, implica que a cada 1% de aumento na renda, você tem 1% de aumento na demanda. Bom, ele está dizendo que a elasticidade de renda da demanda por um bem é menor do que 1. Isso significa necessariamente que aumentos na renda diminuem a quantidade demandada do bem. Você não sabe se essa relação é negativa. Isso aconteceria se o bem fosse um bem inferior. Se o bem é inferior, você aumenta a renda, você consome menos desse bem. Então, nada você pode dizer. Aumentos da renda aumentam a quantidade demandada do bem. Mais uma vez, isso aqui sempre vai ser verdade, desde que esse resultado esteja entre 0 e 1. Ou entre 0 e qualquer coisa positiva. Então, vou botar uma interrogação, porque depende das outras opções. A variação percentual da quantidade demandada do bem é menor que o aumento percentual da renda. Verdadeiro. Essa está 100% verdadeira. Por quê? Mesmo ela sendo negativa, a variação percentual da quantidade demandada vai ser menor do que o aumento percentual da renda. Porque a variação percentual não leva em conta o sinal. Ok? Só está dizendo que percentualmente essa variação é menor. Então, letra C. Você não pode dizer nem que ele é um bem superior. De cara, você pode descartar que ele é um bem superior. De cara, isso está errado. Porque para ser um bem superior, a cada aumento na renda, bem superior é aquele cara que quer tirar onda. Então, ele ganha R$1, gasta quanto? 1,20. É o cara que vive endividado. Já o bem inferior é o que ninguém quer. Então, aumenta a tua renda, tu consome menos. Então, nada você pode dizer que sobrou a letra C. Tranquilo? Ó, mais um probleminha de oferta e demanda. Essas questões são questões de concurso da Petrobras, desde 2005. Então, para vocês verem a aderência da matéria, vocês ficaram olhando, pô, esse professor é maluco, fica passando exercíciozinho bosta aqui pra gente de oferta e demanda, elasticidade, esse negócio não existe. Eu estou vendo o livro na minha meta, malandro. É o seguinte, economia é isso. Ok? Economia básica é isso. Isso aqui é para economista júnior. E provavelmente em alguns concursos para de vocês deve cair noções de economia, onde essa parte com certeza está contemplada. Inclusive tem concurso para Petrobras aberto para Transpetro também. Se eu fosse você, já teria me inscrito. Porque eu já me inscrevi. Não estou pensando ainda, estou pensando, mas o Ed está bravo. Vamos lá. Pronto, agora que eu tomo a reprovação no estágio probatório. Vamos lá. A figura abaixo mostra a demanda e a oferta de maçãs, de novo, hein? Bem como o preço e a quantidade de equilíbrio no mercado, respectivamente. Então, você mantendo esse gráfico aqui, você consegue entender o que está acontecendo. Bom, eu só vou classificar os fenômenos, porque a resposta vai ser rápida. O que essa curva B está representando? Um aumento ou diminuição do quê? Uma diminuição da demanda.
a demanda 1 é menor do que a demanda anterior. Ou seja, a quantidade vai diminuir, a quantidade 1 vai ser menor e o preço também vai ser menor do que o preço anterior. Só isso que ele está representando. Então vamos lá. Suponha que os consumidores considerem a pera um bem substituto da maçã. O aumento do preço da pera, ou seja, o preço da pera subiu, significa que a demanda da pera diminuiu e a demanda da maçã aumentou. Esse gráfico está demonstrando uma demanda aumentando? Uma demanda diminuindo. Então vamos lá. O preço de equilíbrio no mercado, o aumento do preço da pera altera o preço de equilíbrio do mercado de pera? Apenas? Não. O preço de equilíbrio do mercado de maçãs para um valor maior do que P. Ou seja, ele pode alterar o preço de equilíbrio do mercado de maçãs para um valor maior do que P. Verdadeiro. O preço está aumentando. Então, por enquanto, eu estou com a letra B. A quantidade de equilíbrio no mercado de maçãs para um valor maior do que Q. Ora, se um valor menor do que Q, ou seja, indicando que a demanda diminuiria. A gente já viu que a demanda, no caso, aumenta, então falso. A curva de oferta de maçãs apenas, não, o que se altera é a demanda. A curva de demandas por maçãs para uma posição AB. A posição AB é uma redução da demanda, também falso. Fale. Você acabou de falar que a demanda diminui e nasceu e falou que a demanda aumenta. Não. Nasceu, eu falei que a demanda por maçãs aumenta. E onde que eu falei que a demanda diminui? O gráfico está representando uma diminuição da demanda. Mas não quer dizer que o gráfico tem alusão com a afirmação abaixo. Ele botou o gráfico de uma demanda diminuindo e disse o quê? Que o preço da pera subiu e pera substituta a maçã. Então o gráfico, ele está ali para quê? Para enganar o otário. Ele botou um gráfico de demanda diminuindo e se o gráfico fosse verdadeiro, não só a C estaria verdadeira, como a E também estaria verdadeira. Porque a C indica uma queda na quantidade de maçãs e a E representa exatamente uma queda onde? Na demanda. Todo mundo acompanhou? Estudos. Se a demanda de um desce, o sobe sempre. Sim, desde que isso seja representado por um aumento no preço de um bem. Porque a demanda de um pode descer pela uma queda na renda dos consumidores. Se a renda caiu, ambos vão cair. Entendeu? Tem que ver qual é o fator gerador nesse impacto de demanda. A demanda se movimenta apenas com alterações nos preços e na renda. Então vamos lá. Número 6. Essa é uma questão boa que eu posso ter subentendido da matéria de vocês, que é uma questão muito fácil. Essa aqui é uma demanda linear, eu adoro esse gráfico. Isso aqui é uma demanda linear para um determinado bem, bem A. Tá vendo? E aí ele traçou uma... Falta 5? Acabei de fazer 5. Essa é a 6. Ai, meu Deus do céu, B. B. Tá? Se você traçar uma diametriz, uma curva com inclinação 2 vezes menor do que a curva de demanda, essa aqui é a demanda pelo bem A. Essa curva aqui, ó, com inclinação 2 vezes menor, coeficiente angular 2 vezes mais negativo, é a receita marginal do produtor pelo bem A. A explicação vem desse fato aqui, ó. A receita é igual a preço vezes a quantidade, correto? Bom, numa demanda linear, numa função de demanda linear, quem é a demanda? É A menos BQ. É o preço. A menos BQ define preço, correto? Essa aqui é a demanda linear, vezes a quantidade. Tá? Essa aqui é a demanda que vai definir o preço do cara.
Para cada quantidade, a demanda define um preço, correto? Se você fizer essa multiplicação, vai ficar AQ menos BQ ao quadrado, correto? Se eu derivar a receita, vira a receita marginal. Então, a receita marginal vai ser A menos 2BQ, ou seja, com a inclinação 2 vezes mais negativa do que a demanda. Tá? Toda vez que você tiver essa receita marginal, você pode fazer isso. A partir desse ponto aqui, ó, quando você faz esse tracejado e corta a função de demanda, esse é o ponto onde a elasticidade de preço da demanda é unitária. Para baixo, ela é inelástica, ou seja, ela é menor do que 1. Para cima, ela é maior do que 1. E nesse ponto, a elasticidade de preço da demanda é infinita. Por que ela é infinita? Porque primeiro que você não consegue mais subir preço, mas você pode subir qualquer preço que o cara vai comprar zero do seu produto. Por isso que ela é infinita. E aqui nesse ponto ela é zero, ela não se altera. Então, beleza. A receita marginal ela é importante porque, através da receita marginal, você pode calcular a oferta do mercado monopolista. Por quê? Só tem receita marginal nessa configuração aqui, ó, se o cara determina preço no mercado. Como é que ele determina preço no mercado? A quantidade dele altera o preço que ele cobra. Se você é monopolista, você bota 2 produtos para vender, você alteraria o seu preço, você bota um terceiro produto para vender. Se você opera no mercado competitivo, com infinitos ofertantes, você pode botar qualquer quantidade de produto que você vai vender a preço de mercado. Ok? Então, nesse sentido, deixa eu ver aqui. Nesse sentido, a receita marginal ela vai definir a quantidade negociada quando ela cortar a curva de custo marginal. E onde ela cortar vai ser a quantidade produzida em monopólio. A quantidade de monopólio. Quantidade de monopólio. E essa quantidade vai definir o preço de monopólio quando ela cortar a curva de demanda. Tá ok? Essa diferença toda aqui, ó, essa área aqui, ó, é o lucro do monopolista. Tá? Caso, preste atenção, caso o indivíduo, o ofertante, não fosse monopolista, a receita marginal do cara é simplesmente a receita marginal do cara é simplesmente a curva de demanda. Essa curva anterior aqui, ó. E é através dela que você faz os cálculos de que a demanda vai ser exatamente a receita marginal do cara. Então vamos só ver as afirmações. Supondo que o monopolista, ele está falando de um cara monopolista, quer maximizar seu lucro, pode-se concluir que, deixa eu só trocar essa cor aqui, vermelho, pode-se concluir que cobrará um preço menor que PM se o custo marginal for positivo. Note, se o custo marginal for positivo, ele sempre vai cobrar, se o custo marginal fosse zero, ele venderia essa quantidade e cobraria esse preço aqui. Certo? Ó, ele cortou uma curva de custo marginal positivo. Se o custo marginal fosse zero, cortaria aqui, ó. Só assim ele cobraria PM. Então ele tem que cobrar um preço maior do que PM. Então essa é falso. B. Cobrará o maior preço possível. Não tem como você responder isso. Cobrará o maior preço possível. Não faz sentido. Aí ele botou aqui, ó, um preço OA na figura. Falso. Isso aqui não faz o menor sentido, essa afirmação. A reta tracejada AQM é a curva de receita marginal em função da quantidade vendida. Essa aqui está verdadeira.
D, a receita marginal é negativa. Espera aí. A curva da receita marginal é função da quantidade vendida. Beleza. A receita marginal é negativa na quantidade escolhida pelo monopolista. Falso. E a produção monopolista será OB na figura se o custo marginal for nulo. OB não, será QM. Então, a única coisa que ele está cobrando em termos de conhecimento aqui é vocês saberem o que é a receita do monopolista e como se calcula a sua receita marginal. Porque ele está definindo aqui, ó, a curva de receita marginal como função da quantidade vendida na letra C. E deixa eu só reforçar mais uma vez essa história. A demanda linear por um determinado bem é sempre assim, ó, no caso geral, A menos BP. Essa demanda define o quê? A quantidade comprada. Só que por equilíbrio de mercado, a quantidade comprada é igual à quantidade o quê? Vendida. Sempre. Tá ok? A receita é sempre preço vezes quantidade. Sempre preço vezes quantidade. Se você quer a receita através da quantidade, você substitui o que aqui no preço? A função de demanda. A menos... Opa, desculpa. Aqui eu botei P, era para botar aqui. Deixa eu escrever o Q aqui. A menos BQ vezes Q. Tá ok? Porque preço não pode ser função de preço. A e B o que são? A e B são parâmetros. Parâmetros lineares. Pode ser 10 e 2, 10 e 1. Entendeu? Eu poderia estar lidando com uma curva de demanda assim, ó. 10 menos 1 vezes Q. Ou seja, o preço de uma unidade é 9, o preço de 2 unidades é 8, o preço de 7, de se vender 7 é 7 e por aí vai. E a receita marginal sempre vai ser o que? A mesma função linear, só que com o coeficiente angular 2 vezes maior. É só você multiplicar e derivar. Ok? É sempre basicamente isso. Eu vou encerrar esse áudio aqui e vou começar o outro.